Avançamos para a terceira parte do consultório desta terça-feira, aqui no Porto Canal. Recorde que vai poder participar para esclarecer as suas questões relacionadas com o luto ou também psicologia, e para isso deve marcar o número de telefone 22-508-3297 ou também entrar em contacto connosco, a nossa equipa, enviando por escrito a sua pergunta, a sua história, o seu caso, para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. E precisamente porque vamos falar de luto e perceber como podemos explicar a morte aos mais novos. É aqui um tema sensível, mas vamos tentar abordá-lo de uma forma mais leve e transmitir-lhe aqui também algumas ferramentas para que possamos todos, de facto, aprender e lidar com este assunto. Connosco está o Dr. Rui de Veza Ramos, é psicólogo clínico, a quem agradeço a presença. Muito obrigada por juntar-se a nós e, acima de tudo, por ter sugerido este assunto. É um tema sempre sensível, Sr. Doutor. Eu pergunto-me, é muito difícil para mim, se calhar, explicar este assunto a uma criança, porque eu, enquanto adulta, e os adultos têm muitas dificuldades também em falar de morte, que é um assunto muitas vezes tabu, e em exprimir as suas emoções. Como é que com essa dificuldade conseguimos passar alguma experiência, alguma vivência aos mais pequeninos? Bom, em primeiro lugar, eu acho que focou o ponto essencial. Como para nós, adultos, não é? O tema já não é por si só um tema fácil. Quando nos deparamos com um ser mais, mais vulnerável, como é o caso das crianças, se calhar aí ficamos com mais resistências, não é? Portanto, eu acho que continuamos, apesar de termos assistido a uma melhoria na abordagem deste tema com as crianças, portanto, e com os adolescentes. É certo que ainda persistem alguns mitos, mas basicamente são resistências de nós adultos em, de facto, tratar este tema. Nós, próprios adultos, temos dificuldade em tratá-lo e, portanto, é nesta ótica que me parece que então vai ser, de facto, mais difícil de facto, tratar este tema com as crianças mais pequenas ou com as crianças e os adolescentes em geral. Eu queria só realçar o seguinte, que é o facto de nós adultos termos dificuldade em falar com as crianças este assunto tem um resultado muito negativo, é que as crianças acabam por sentirem-se excluídas de um acontecimento tão natural e tão orgânico que é a perda de alguém e a morte de alguém. E, portanto, vamos então pensar um pouco, porque nós já fomos também, portanto, essas crianças. Claro. E se os adultos com que nós vivemos tiveram dificuldade em lidar connosco, no que toca a aspectos do luto ou então portanto, aspectos da morte, é natural que nós adultos vamos estar claramente menos preparados. Portanto, a mensagem que eu trago é um pouco esta, é nós mudarmos um bocadinho a cultura, entre aspas, de modo a que coloquemos as crianças, as envolvamos mais no contexto da morte e no contexto da perda, para que elas, quando forem adultas, não caiam no mesmo erro, que é de evitar tratar este tema com os seus próprios filhos. E, portanto, isso para dizer o quê? Que, de facto, se há ser que é mais posto de parte, que é mais negligenciado, que é mais vítima de conspiração de silêncio perante a morte e perante a perda de alguém, é a criança. A criança, de facto, continua a ser vítima, na minha ótica, pelos profissionais de saúde também, incluo eu, nós todos, não é? De não ver, de facto, ou seja, de nós não admitirmos que a criança, por exemplo, possa sofrer, que a criança possa, por exemplo, viver, portanto, experiências de luto difíceis, e ela acaba por viver estes momentos de uma maneira muito isolada, muito sozinha. Eu estou a falar um bocadinho, portanto, exageradamente, é natural. É o que eu digo, cada vez menos vamos assistindo a esta exclusão e, de facto, faz com que as crianças acabam por viver este período quando o poderiam fazer de uma maneira muito mais adequada, muito mais integrada e muito mais até de crescer, porque nós com o luto podemos crescer, podemos aprender melhor sobre o que é a vida, de facto. Acho que o luto nos ajuda a isso. De facto, é importante que as envolvamos mais. Não sei se claro que sim. É um pouco esta ideia, não é? Esta mensagem é esta. Claro, e é esse o objetivo, passar esta mensagem. Nós vamos aqui passar uma lista de mitos que vamos explorar e desenvolver ponto a ponto, mas começo por fazer esta pergunta e acho que já nos respondeu e já nos elucidou. As crianças e os adolescentes também precisam de fazer o seu luto, não é? Tal como precisam de fazer o luto. Vamos ver aqui o seguinte, vamos aqui pôr alguns conceitos em termos, ou seja, de um modo mais claro. Claro. O luto é uma reação que eu faço perante a perda de alguém. Essa perda pode ser por morte, pode ser por desaparecimento. Muito bem. Vemos muitos pais e muitas mães, raramente acontece, mas vemos muitos casos desses, na clínica, em que os pais, por simplesmente, num contexto para a separação, desaparecem da vida das crianças. Isto é uma morte também. Claro. Isto é um desaparecimento.
E, portanto, vamos falar aqui no luto por morte, está bem? Senão podemos, Claro. de facto, misturar, porque pode haver outro tipo de perdas que também seriam importantes. Portanto, o luto é uma reação à perda, neste caso, à perda por morte. E as crianças, de facto, fazem um trabalho de luto, fazem uma reação, reagem, não é? Quando realmente alguém tão importante para eles, tão estruturante do seu mundo, tão estruturante do seu sentimento de segurança, porque nós adquirimos o sentimento de segurança perante a vida e hoje sentimos seguros pelas relações que temos. Não pelos bens que temos, mas pelas relações que temos, que nos dão, ou seja, que são, de facto, relações que nos garantem exatamente o apoio, o suporte e o sentimento de que temos alguém para nos ajudar ou alguém que nos acompanha, portanto, a nossa vida. Portanto, quando desaparece uma pessoa destas, de facto, as crianças entram podemos imaginar aqui, numa necessidade de organizarem-se, de reagir, e aqui todo este processo chama-se luto. Muito bem. E, portanto, elas fazem o luto, sofrem, de facto, por luto. Temos é que, de facto, admitir que elas também o fazem e que elas também, de facto, acontecem. Aqui o erro é um erro muito típico, ou seja, na saúde mental, que é nós adultos compararmos as nossas reações, por exemplo, depressivas, ansiosas ou de luto, comparar ou igualar essas reações como se a criança também, portanto, as tivesse. Ou seja, isto é um erro típico, ou seja, a maneira como as crianças fazem o luto, ou até ficam com reações deprimidas, ou até reações de ansiedade, são muito diferentes da maneira como nós adultos, portanto, as processamos. Claro. E como nós só olhamos para aquilo que nós conhecemos, como não vemos na criança as nossas reações típicas de luto, achamos que elas também não as fazem. Mas elas fazem, mas com outra linguagem, com outra forma, ou seja, com outro tipo de atitudes, outro tipo até de reações, portanto, mais emocionais. E, portanto, há que aqui olharmos, de facto, para elas como seres únicos que têm reações também muito próprias. É um pouco essa ideia. E vamos então perceber como é que podemos fazer isso. Vamos lançar a frase número 1, o mito número 1, que diz o seguinte: as crianças devem ser protegidas da dor e do sofrimento que a morte acarreta, de modo a manterem a sua inocência infantil. Acredito que muitas vezes os pais e os avós querem proteger, não é? Exatamente. Os mais pequeninos dessa dor e dessa realidade, mas se calhar estamos a prejudicar. Estamos, de modo geral, estamos. Aliás, este mito é o mito que leva, no fundo, a esta conversa toda, de facto. Ou seja, eu quando digo que nós adultos tendemos, de certo modo, a afastar, portanto, as crianças destes momentos, é porque achamos que elas são vulneráveis e não vão ser capazes de fazer esse processo, de facto, de luto. Não é verdade. Ou seja, se nós tivermos uma atitude adequada, explicando o que é que está a acontecer, se tivermos uma narrativa que é algo que possa, de certo modo, ajudar a criança a entender, a compreender aquilo que aconteceu ou aquilo que vai, de facto, acontecer, por exemplo, como no caso para os rituais, as crianças são capazes e nós vemos que elas têm, de facto, competências para, de facto, lidar com as situações. Mas temos que adequar a nossa linguagem à criança. Temos que adequar à criança à sua fase do desenvolvimento, não é? Também temos que variar de acordo com a sua fase para desenvolvimento e, de facto, mas admiti-la como um ser possível. Correto, de compreender. Exatamente, para compreender e para participar. De facto, é importante isso, não é? É importante que, de facto, aliás, este mito é o que faz. Elas não são, de facto, tão vulneráveis como isso. Aliás, até para os processos de luto que as crianças fazem, às vezes são mais eficazes, são mais velozes do que no adulto, porque elas têm mais plasticidade de compreensão, mas desde que tenham, obviamente, muitas vezes isso que acontece, dados, nós é que ficamos surpreendidos. Elas aprendem não é? facilmente, Muito claro. bem. É por isso. Ora, mito número 2. Dados serem novos e resistentes, são capazes de esquecer facilmente o falecido e resolver o luto rapidamente e seguir com a sua vida. Não é verdade isto? Não é verdade. Não é verdade. De facto, a questão da criança, ou seja, de fazer o luto não é esquecer, de facto, ok? Portanto, e mais uma vez insisto, estamos a falar de perdas de pessoas significativas, pessoas importantes, não é? Claro. Estou a falar de pais, avós, irmãos, pessoas amigos. Próximas, não é? Muito próximas. Portanto, estas pessoas estarão sempre presentes na vida, de facto, das crianças, mesmo para depois da morte. Agora, se elas não tiverem o devido acompanhamento, de facto, elas podem fantasiar e podem, no seu comportamento, demonstrar que parece que está tudo bem, e não está. Elas podem, de facto, ter feito um processo de ajustamento desadequado e de facto, aquilo que eu acho é que elas necessitam, de facto, para fazer, portanto, o processo de luto, e fazem-no,
Mas, de facto, não é de facto verdade que elas esqueçam ou que elas resolvam o luto através para o esquecimento. Fazem, às vezes, com mecanismos que não são tanto adequados, mas não é de facto verdade. Este mito também já está posto de parte, enfim, de modo geral, porque elas realmente fazem esse processo. O seu luto, não é? Mito número 3. As crianças não entendem os rituais de luto, como, por exemplo, os funerais, tanto que os pode traumatizar. Bom, esta questão é uma questão muito sensível, de facto nas crianças, portanto, e nos jovens. Nós temos aqui, para estes casos, uma série de aconselhamentos. Em primeiro lugar, imaginemos, se nós afastarmos as crianças e os adolescentes destes momentos tão importantes para a família, tão importantes para, apesar de tudo, é um momento marcante na história de todos lá em casa, não é? E se a criança é posta de parte, ela sente o quê? Que não faz parte da família. Portanto, excluí-la é a pior coisa que possamos fazer, mas isto não é para nenhuma crítica, é simplesmente claro. Dizer que nós, se calhar, achamos que estamos a proteger, mas de facto estamos a fazer mal. E eu tenho na consulta muitos adultos que ainda hoje se queixam de que eu tive pena de não me terem deixado assistir ao funeral da minha avó. E eu não sei o que é que aconteceu, puseram-me de parte, levaram-me para a casa da minha tia e eu até hoje não sei. E eu gostava muito de ter feito parte e senti-me excluída. E, portanto, vamos começar a responder este mito nesta perspectiva. Excluir, pôr de parte, não é de facto o correto. O que eu acho que os adultos o fazem-no porquê? Porque não sabem, obviamente, não têm as orientações para realmente orientar as crianças nestes momentos. Então, o que é que nós aconselhamos nestes casos? Em primeiro lugar, dizer à criança aquilo que vai acontecer, o que é um velório, o que é um funeral, para que serve. Há ali vários símbolos, há ali vários adereços, que é importante também então explicar de facto porquê. E a criança também, a partir dos 5 anos, 6, lhe permitir-se perguntar à criança se ela, depois desta explicação, se ela gostaria de estar também, de facto, nesse dia ou nesses momentos. A partir das crianças dizem que sim. Indo, então, o que fazer nesses momentos? As visitas devem ser muito curtas, no velório, no funeral, sempre com a presença de um adulto e até, porque não, promover, de facto, que a criança possibilite fazer um desenho, uma pequena carta para deixar no contexto do caixão, ou até nesse lado, mas ser visitas curtas, visitas sempre, repito, com a presença de um adulto. Portanto, essas regras são as regras básicas de que a criança deva estar. Então, se ela optar por não, então, ok, nesse caso sim, mas dar-lhe sempre essa possibilidade de ela escolher, mas antes de escolher, contar aquilo que vai de facto acontecer. A maioria dos casos, e repito, desculpa, as crianças vão e veem aquilo também como um momento de que se fazem parte daquele contexto e sentem-se integrados e sentem-se também aceitos. Mas a maior parte dos casos funciona assim. Mais uma frase no ar: as crianças não sofrem porque passam o tempo a brincar. Sofrem, Sr. Doutor. Sofrem. E outra coisa que gostava de dizer, esta é uma questão para que a psicologia tem há muitos anos, portanto, a psicologia para o desenvolvimento, diz que quem brinca são os adultos. As crianças não brincam. As crianças utilizam os brinquedos para conhecerem o mundo. Elas manipulam, fazem de conta. É uma forma que elas encontram de conhecer as coisas. E para conhecer as coisas, primeiro fazem-se de conta e depois é que as conhecem. Portanto, em princípio, as crianças não brincam, as crianças manipulam, entre aspas, manipulam no bom sentido, e, portanto, esta questão para de brincar não é de facto verdade. As crianças sentem e sofrem, e, de facto, e temos de reconhecer isso mesmo nelas, para realmente as consigamos, portanto, incluir e ajudar, de facto, nesses momentos difíceis. Portanto, elas sofrem, de facto. Agora, repito, insisto, a maneira como elas sofrem não é a mesma forma como o adulto o faz, não o expressam da mesma maneira. Por exemplo, na criança mais pequena, quando uma criança mais pequena, por exemplo, é de facto, por exemplo, privada de uma figura importante, como uma mãe ou um pai, por morte, uma criança pequena normalmente, por exemplo, começa a desenvolver sinais de sofrimento físico, dor de cabeça, dores gástricas, etc. Portanto, a criança não tem ainda uma linguagem suficientemente robusta para permitir explicar aquilo que sente, então utiliza muitas vezes o corpo justamente para transmitir esse sofrimento. E às vezes os pediatras sabem isso mesmo, que logo após, portanto, uma perda, há mais pedidos de consulta, há mais queixas somáticas e eles, claramente, muitas vezes associam isso à chamada psicossomática, que é uma doença, de facto, mas uma reação mais de foro mental. Claro okay? Que sim. O luto nas crianças e adolescentes não provoca um sofrimento tão profundo como nos adultos?
Pronto, acabei para responder a isto. Sim, portanto, também. em termos de espaço de sofrimento, não podemos, de facto, medir exteriormente à pessoa. Portanto, o sofrimento é aquilo que cada um sente, não é? Mas, de facto, ele também é, de facto, vivido de uma maneira intensa ou não tão intensa, igualmente, tanto aos adultos. Repito, a maneira como ele se expressa é que é diferente. Portanto, nós temos é que estar atentos, de facto, à maneira como as crianças os expressam, não é? Mais uma afirmação: é raro ver crianças a sofrer de depressão ou ansiedade. Não é verdade. É o que eu digo, a maneira como a ansiedade e a depressão na criança é expressa é uma maneira muito diferente, portanto, da do adulto. Por exemplo, nós associamos na adolescência o aumento de consumo de drogas, o aumento de consumo de cannabis e de álcool está muitas vezes associado a sintomatologia depressiva e ansiosa não tratada e não identificada, porque ela não se manifesta da mesma forma como acontece, de facto, no adulto. Este é um caso exemplar do quanto, às vezes, a maneira, por exemplo, um comportamento adictivo poderá ser um sinal de sofrimento perante um estado mental alterado em que o jovem realmente não o expressa da mesma forma, não foi reconhecido e utiliza outros mecanismos, enfim, para, de facto, expressar esse sofrimento. E vemos nos casos de adolescentes que perdem pais um grande aumento do comportamento antissocial. Sim. E um grande aumento do comportamento também adictivo, que é típico também nestes casos. Ele não transmite que está em luto, mas utiliza outra forma de comunicar, claro, às vezes pelas dependências. Não é? Isto é um exemplo, não é? Nas crianças seria outro, mas este é um exemplo. Sabemos que a próxima frase é também um mito, mas levar uma criança ou adolescente a uma consulta pode traumatizar. Pelo contrário, não é? Sim, é um bocado essa ideia que também se tem, é que levar, portanto, alguém, a criança pode achar que tem, portanto, doença mental, ou que os amigos vão, de facto, saber, etc. É verdade, os pais pensam isso, mas também não têm opções em procurar alguém e só depois verem o quanto isso vai ser importante e pesarem, obviamente. Portanto, em princípio, não traumatizará, a não ser que os colegas não façam aquilo que é, de facto, importante. Mas, em princípio, se há necessidade, em princípio não temos dados que justifiquem que as consultas traumatizam. Sim. O que traumatiza é não ter consultas. Exato, e quanto mais não seja profissional de saúde, explicar àquele pai e àquela mãe, por exemplo, como é que pode lidar com determinada situação, não é? Sim, há sempre um impacto, de facto, em ir a alguém, portanto, profissional de saúde mental, há sempre impacto. Mas nós, profissionais, como profissionais, também temos o dever de amortizar no trabalho clínico, no trabalho relacional, terapêutico, esse impacto que é dirigir-se e falar da vida íntima a alguém que não conhecem. Portanto, nós também temos essas técnicas, o que faz que a criança ou o jovem, de facto, não vem. Às vezes aqui tem mais a ver também com os pares. Nos adolescentes é que ir ao psicólogo, se é moda, eles até acham que é giro. Sim, se não até escondem. Se não é, escondem porque não querem fazer parte fora do grupo normativo, que é ter um problema de saúde mental, não é? Mas ainda bem que estamos a desmistificar cada bocadinho. Cada vez mais esse mas assunto. Mas eu sou do tempo em que isso realmente, ainda no existia. início da carreira, tínhamos essa dificuldade. Claro. E para terminar, é muito difícil falar de morte e luto com as crianças e adolescentes. Agora sabemos que não, graças aqui à sua presença e explicação, não é? Pronto, é o que eu digo. Portanto, em primeiro lugar, foi aquela questão que eu expliquei, portanto, inicialmente. Nós, adultos, temos também que trabalhar mais estes temas. Temos que incluir mais este tema na nossa vida social, porque a morte é algo natural, ok? E o luto também é algo, de facto, ou seja, e que é difícil porque nós próprios também, é difícil para nós mesmos falar nisso. Acho que hoje em dia fala-se num conceito muito interessante, que é o conceito de pedagogia da morte, que é incluir estes temas nos currículos, nos conteúdos letivos, onde a criança familiarize mais com estes conceitos, com estas realidades. E também, é que uma questão é ver a morte como um conceito abstrato, outra coisa é a morte do mim, eu, ou a morte dos meus. É diferente, de facto, da criança. A criança é capaz de tratar melhor o tema da morte abstratamente, mas quando se trata da morte de si mesma ou a morte dos próximos, é diferente. Portanto, são conceitos, de facto, diferentes. Portanto, é preciso falar nas duas dimensões. O que eu recomendo é que se utilize aqui as metáforas da natureza, não é? Obviamente, nós somos seres naturais, somos seres biológicos, temos um princípio, temos um meio, temos um fim. Essa é a resposta à pergunta, o que é a morte? Porque muitas crianças nos perguntam, não é? O que é a morte? Sim, exatamente isso. A morte a morte é algo que portanto, o que eu estou a dizer é algo que é, portanto, universal, é algo que é inevitável. E outra questão é que a morte é inalterável. Também não podemos alterar o estado, ou seja, nós não podemos alterar o estado vivo,
também não podemos alterar o estado de morte. São estados com os quais nós não podemos alterar, entre aspas. Podemos minorar, podemos acelerar o processo de vida, podemos torná-lo muito mais longo ou não, mas não podemos evitar, obviamente, esta condição. E, portanto, há que distinguir, então, há que ter este tipo de pedagogia, de modo a que depois as crianças, quando vivam essas experiências, estejam muito mais capazes. Tenho certeza que esta conversa ajudou muitas pessoas lá em casa, muitos pais, muitos avós que têm nestas dúvidas, porque de facto estou a tentar fazer o melhor, não é? Proteger os mais pequeninos, claro, e estas dúvidas persistem, mas aqui conseguimos explicar alguns pontos foco. Sr. Doutor, agradeço imenso a sua presença. Obrigado. Vamos agora fazer um curtíssimo intervalo e ouvir, portanto, as questões dos nossos telespectadores, também a sua partilha, se aqui quiser partilhar connosco alguma experiência, algum caso, alguma história, está à vontade também. Para isso deve marcar o número de telefone 2250832997. Se a sua intenção é esclarecer alguma questão relacionada com o luto ou também alargar as suas dúvidas à psicologia, já sabe que deve marcar este mesmo número, 2250832997, ou então enviar por escrito toda esta informação para o endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Estamos de regresso após um curtíssimo intervalo e depois de o ouvir assim, já sabe que bem perto das 15h30, com a ajuda da Lígia Pinto, vamos saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje. Agora sim, uma curtíssima pausa. Até já.